O discurso no jutsu do Midoriya falhou mais uma vez. Será mesmo? Vamos entender isso direito nesse vídeo, galera. Lembrando que a gente tá quase batendo a meta de 450 mil inscritos e a partir disso a gente vai começar a contagem regressiva até o 500k pra gente bater ainda esse ano. Então se você ainda não for inscrito, lembrando que toda semana tem vídeo comentando mangá de Boku no Hero. Então se você quiser, aproveita pra se inscrever que com certeza você vai curtir, beleza? Vamos lá falar desse capítulo. O capítulo começa com o flashback da Lady Nagan, a nova vilã que o Midoriya ele tá enfrentando, e a gente vê a resolução dessa luta agora nesse capítulo, ela conversando com o Overhaul. E a gente descobre nessa conversa por que diabos ela levou um peso morto como o Overhaul com ela pra lutar com o Midoriya, para que ele pudesse assim identificar quem diabos era Midoriya. Mas lembrando aqui que isso não responde o porquê dela ter tirado o Overhaul da cadeia, porque até aquele momento ela não tinha feito nenhum acordo com o All for One que exigisse que ela tivesse com o Overhaul para assim conseguir identificar o Midoriya, como a gente vê agora nessa luta. Então eu acredito e mantenho a ideia de que ela tinha a princípio a intenção de usar o Overhaul para retomar a produção de munição que apaga individualidades. Óbvio que, nesse ponto da história, pode ser que isso não venha a se efetivar, pode ser até que ela explique isso, que ela tinha essa intenção, vamos esperar pra ver se vai se confirmar ou não. Mas nesse ponto, o Overhaul ele tá completamente destruído psicologicamente, ele não quer saber de vingança nenhuma, tanto que ela deixa claro isso. Olha só, não vem pedir favor não, porque eu não vou me envolver com o rixa de vocês não. E ele não quer saber de vingança nenhuma. A única coisa que ele quer é encontrar o pai dele. Ele tá completo. É assim, é até uma quebra certa de clichê, dá pra dizer, né? Que ele não voltou naquele estilo, eu vou me vingar do protagonista. Não, ele tá completamente acabado. E é uma forma até de você não precisar reciclar de forma tão evidente assim o personagem, né? Já que ele foi solto, pô, ele já é um vilão vencido, né? Vencido em todas as formas, vencido literalmente porque ele foi derrotado e vencido porque já não tem muito mais o que agregar, vamos pra próxima, né? Então, eu acho que é uma forma boa de reutilizar o personagem sem precisar dar um destaque tão grande assim. Só que no meio da luta, o Overhaul, ele surta, dizendo que já cumpriu sua parte do acordo, identificando o Midoriya, e a Nagan decide atirar nele para assim desestabilizar o psicológico do Midoriya, para que assim ela pudesse ter alguma vantagem. Só que nesse momento, a partir desse momento, a gente vê algo, pera aí, meu amigo, vamos aqui por parte, porque ele usa um combo de habilidades, primeiro ativando os 45% do One for All que ele consegue usar até o dia de hoje, usa também o chicote negro para assim ele se impulsionar com a força centrífuga, e também a nova habilidade dele, o chamado Fadin, que é basicamente um acúmulo, é até explicado nesse capítulo, né, que serve como um acúmulo de energia cinética gerado através de movimentos simples, como por exemplo flexionar as pernas. E a gente vê que ele estava fazendo isso conforme a batalha ela ia acontecendo. Ele estava ali, ó, flexionando as pernas para assim gerar um acúmulo de energia naquelas pernas, para que assim ele conseguisse liberar toda essa energia cinética de uma vez. E ele usa primeiro numa perna e depois, lá no final do capítulo, ele usa a segunda. Então é uma habilidade um pouco mais complexa do que a gente achava que era. Não é uma habilidade que pode ser ativada assim e usada a qualquer momento. Precisa de um certo aquecimento, mas até agora nada muito específico. É realmente, teve uma explicaçãozinha agora nesse capítulo, mas na prática nada muito mais complexo do que a gente já tinha visto. Só a necessidade mesmo de um aquecimento prévio. E dessa forma, com esse combo de habilidades, principalmente com o boost que ele teve com o Fadin, ele consegue o chamado pseudo One for All 100%. É como se ele estivesse usando 100%, só que temporariamente, só com um boost de força. E assim, ele consegue superar até mesmo a velocidade do tiro que a Lady Nagan ela tinha direcionado ao Overhaul, e ele consegue assim salvar a vida dele. Realmente o Overhaul ele nem ia saber que tinha morrido, mas ainda assim o Midoriya ele consegue salvar ele, consegue superar a velocidade até mesmo do tiro dela. Olha só, o bicho tá ligeiro. E depois o terceiro portador do One for All comentando tudo o que aconteceu, né? É aquele clássico, sempre tem que ter algum espectador, e nesse caso o terceiro portador do One for All, pra mastigar
todas as informações que nem estavam tão complicadas assim, na verdade já estavam sendo explicadas e ainda assim o terceiro portador ele serviu ali, né, como comentarista, que nem a gente via nas batalhas de Pokémon, ficava lá o Brock e a Misty na arquibancada comentando o que estava acontecendo. E como o Midoriya ainda tinha a outra perna ainda cheia de energia cinética, ele consegue assim dar um chutaço e quebrar o braço e consequentemente, né, já que faz parte, o rifle da Lady Nagant. Ela inclusive fica surpresa com o fato dele ter realmente salvado o Overhaul e a gente tem depois uma página lindíssima, que é o Midoriya ele segurando a mão dela numa página linda. E olha só a metáfora, né? A gente viu o capítulo passado, ela, quando tava lá pra apertar a mão das criancinhas, dos fãs dela, ela tava lá com a mão cheia de sangue, né? Simbolizando o sangue que ela tinha nas mãos. E nesse capítulo a gente vê que ela também tá, obviamente, né, por conta dos ferimentos que o Midoriya acabou de causar nela, mas a mão dela também tá cheia de sangue agora, literalmente. E mesmo assim, ele segura a mão dela. Olha só o simbolismo ali. E é nesse momento que o Midoriya ele tenta usar o discurso no jutsu, com a frase até que bonita, ele dizendo: você tem visto o lado escuro, então você deve saber exatamente onde brilha a luz mais brilhante. Foi bonita, a frase foi bonita. Se fosse comigo, eu ia ficar, realmente, concordo, faz sentido mesmo. Porque como ela já esteve no caminho da luz, ela sabe como voltar, ela sabe qual é esse caminho, então talvez fique mais fácil para assim ela voltar pro lado do bem. Com certeza ela vai voltar. E é nesse momento que a Nagant, ela reconhece o Midoriya como um verdadeiro herói, só que ela se prepara para o pior. E é nesse momento que a gente vê o All for One, o desgraçado, a todo momento ele tá sempre participando, mesmo quando ele tá preso, agora quando ele não tá preso, a todo momento ele tá participando, mesmo ele não estando presente lá naquele contexto, mas ele, enfim, fez a sua participação também aparecendo para dizer que se preparou para algo caso ela falhasse. Com essa frase eu fiquei na dúvida, porque a fala dele dá a entender que ela não sabia disso, que ele preparou ali uma armadilha para ela, para que caso ela falhasse, ela acabasse explodindo. Só que ela estava preparada. Deu a entender pela feição da personagem que ela estava preparada, ela sabia o que estava para acontecer. Então, eu não sei exatamente. Na prática, eu acho que ela realmente sabia, mas entra um pouco em conflito com a fala do All for One. E é nesse momento que a Nagant, ela se explode e a gente descobre que o potencial da evolução humana é infinito, assim como citou o Netero. E aí que usaram um argumento, olha só. Se o Midoriya só tivesse metido a porrada nela, nada disso teria acontecido. Se ele não tivesse usado o discurso, ela não teria morrido. Morrido. A gente vai chegar lá. E ela não teria morrido. Olha só, é pra só socar os vilão e ficar quieto, não precisa falar nada. Só que o Hawks ele aparece e consegue segurar ela antes dela cair no chão. Olha só, né? Justamente o Hawks. Vocês lembram do que eu falei? Vocês lembram do que eu falei em relação ao Hawks? Ele também passou por um processo muito parecido com o processo em que a Lady Nagant ela também passou. Só que a diferença é que o Hawks ele não pulou pro lado dos criminosos. Então, se ele conversar com a Lady Nagant, pode ser que o discurso funcione, pode ser que ele realmente consiga transparecer uma empatia. Olha, eu sei o que você passou, só que você se aliar com os vilões, com os criminosos também não vale a pena e tal, e algum discurso aconteça, se não agora, já que ela minimamente desmaiou, né, pelo menos quando ela estiver, talvez, no hospital. Mas é aquilo, cara, ela sofreu uma explosão de dentro pra fora. Teoricamente era pra ela morrer. Talvez até aconteça dela ainda estar viva e só ali, ó, dar aquelas últimas palavras pra depois morrer de vez. Só pra ter aquela despedida um pouco mais íntima ali, mas tá muito na cara que ela vai sim sobreviver. E a grande pergunta que fica com isso também é por que e como exatamente ela se explodiu? Por que diabo? Por que do nada ela se explodiu assim? Aí é que tá. Essa é uma individualidade extra que o All for One aplicou nela também. Ela possui também uma habilidade chamada autodestruição, que foi bastante usada por alguns vilões do spin-off Vigilantes, que agiam como terroristas suicidas. Eles simplesmente iam atacar prédios e locais específicos assim e simplesmente se explodiam como realmente terroristas suicidas. Inclusive, um vilão desse spin-off chamado Número 6, por exemplo, ele tinha essa individualidade, só que ele também tinha o poder de se regenerar. Então era muito fácil para ele ficar se explodindo e assim depois se regenerar. O caso dela é mais específico, ela não consegue se regenerar tão fácil quanto ele,
mas com certeza ela ainda vai estar viva. Beleza, galera? Mais uma semana, a luta finalmente foi concluída e agora vamos ver o que vai acontecer depois. Se ela ainda vai estar acordada, se ela vai parar no hospital, se ela morreu de vez. Vamos ver o que vai acontecer nos capítulos seguintes. Lembrando mais uma vez, se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!